Olá, amigos da TV Corinthians, sejam bem-vindos. Não tem moleza no campeonato mais equilibrado do mundo. O Corinthians mal passou por uma pedreira, o Botafogo, e já terá outra pela frente, o Cruzeiro, domingo. Menos mal que o Coringão deve ter o apoio incondicional de sua fanática torcida para buscar a 10ª vitória em 11 jogos no Brasileiro. O Pacaembu deve receber mais um grande público e você está convidado a ficar por dentro de todos os preparativos do time do povo para mais esse desafio. Veja aí os destaques do Timão News desta sexta-feira, 22 de julho. Tite comanda treino para escolher os substitutos dos desfalques no domingo. Relembre o polêmico último confronto entre Corinthians e Cruzeiro. Artilheiro William dá a receita para superar a zaga mineira. Saiba como estão as obras do futuro estádio em Itaquera. Tudo isso e muito mais, agora no Timão News. O espaço está aberto para você fazer o Timão News com a gente. Mande um e-mail para faleconosco@tvcorinthians.tv.br ou faça perguntas pelo Twitter @TV_Corinthians e concorra ao prêmio que você vai ver agora aí na sua tela. Olha que maravilha, um belo cobertor para você aquecer as suas noites frias aqui de São Paulo. E claro, com o grande símbolo do Corinthians para você dormir com os anjos e sonhar com o Timão. Portanto, participe, mande suas perguntas. O tempo virou em São Paulo, mas o Corinthians trabalha para sua boa fase continuar brilhando forte. O time fez agora à tarde o penúltimo treino para o jogo contra o Cruzeiro domingo no Pacaembu. Confira agora com o Léo Russo um resumo do que rolou de mais importante nas atividades realizadas lá no CT Joaquim Grava, que tiveram transmissão ao vivo e exclusiva da TVC. Fala, Léo Russo! Grande abraço, assinante da TV Corinthians, ligado em mais uma transmissão do Timão News. Nesta sexta-feira nós acompanhamos a apresentação dos jogadores do Corinthians aqui no CT Doutor Joaquim Grava. E o técnico Tite conduziu um trabalho técnico-tático com os jogadores reservas e os demais atletas que compõem o elenco corintiano. O trabalho também teve a participação dos jogadores das categorias de base do Sub-21 do Timão. Já os titulares fizeram um trabalho físico. Na primeira parte, eles estiveram no campo 2, fizeram uma atividade sob o comando do preparador físico, o Dudu Silva, e na segunda parte foram para a academia realizar um trabalho de musculação, com a exceção, claro, do Júlio César, do Liedson e também do Jorge Henrique. E vai ser ainda reavaliado neste sábado para saber se tem condições de atuar na partida contra o Cruzeiro. E quem falou ao microfone da TV Corinthians foi o volante Edenilson, que corre por fora, quer uma vaguinha também neste time titular e disse que está preparado para esta partida. Confira. Com certeza, né? Acho que a gente vem se preparando aí desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, vem buscando meu espaço aos poucos, respeitando meus companheiros. E a hora que precisar de mim ali, eu estou pronto para entrar e dar o meu melhor para ajudar a equipe. Mais uma vez, o elenco corintiano vai ser colocado em prova por conta dos desfalques, né? Também é mais um ponto para enaltecer o trabalho do técnico Tite, na sua opinião, Edenilson? Com certeza, acho que desde o primeiro momento o professor Tite deixou bem claro, né, que qualquer ausência que tivesse na nossa equipe, teria alguém à disposição para suprir isso. Então acho que está todo mundo confiante, acho que cada um, quem joga, quem não joga, confia no trabalho de quem o professor optar por colocar para iniciar a partida. Quais são as dificuldades, na sua opinião, que o Corinthians vai enfrentar aí no domingo contra o Cruzeiro, que também é um time que briga, né, pelo título nacional? Acho que além deles estar brigando, né, acho que o Corinthians ficou muito visado por estar lá na frente, por ter essa invencibilidade. Então a gente está bastante visado e todo mundo quer ganhar do Corinthians. Isso a gente já está bem preparado para enfrentar essas dificuldades. Agora no esquema tático do Tite, no 4-2-3-1, se precisar do Edenilson ali na linha de 3, junto com o Danilo, né, fazendo um papel talvez de um meia atacante, você vai estar habituado? O Tite pode contar com você para essa posição, Edenilson? Com certeza, acho que o professor Tite me adaptou bastante nos treinamentos para atuar ali, tanto nos jogos. Os últimos que eu entrei foram todos jogando de meia, então para mim não tem dificuldade nenhuma. Como eu falei, eu estou preparado e se precisar de mim eu estou aí.
Então, se for confirmado aí pela comissão técnica, TV Corinthians, em nome de toda a torcida corintiana, te dá aí boa sorte para esse compromisso, tá bom? Obrigado, valeu. Esse, portanto, o volante Edenilson, na expectativa aí por uma vaga no time titular, que enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo, às 4 da tarde, no estádio do Pacaembu. E você, assinante da TVC, tem o compromisso amanhã, a partir das 10 horas da manhã, em mais uma transmissão exclusiva e ao vivo do último treino do Timão. Com informações do Corinthians, diretamente do Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, Léo Russo para o Timão News. Tá aí o sorridente Léo Russo. Quem é assíduo do Timão News já sabe, em véspera de jogo tem titibilidade na tela da TVC. Vamos ver os principais trechos da entrevista coletiva do técnico Tite, concedida antes do treino desta sexta-feira. Fala aí, professor. A primeira pergunta é exatamente aquilo que eu acabei de conversar com você. O time, perdeu 3 jogadores importantes, titulares absolutos, que é o Júlio César, o Liedson e o Fábio Santos. Ainda corre o risco, talvez, do Jorge Henrique, isso você que resolve, mas mesmo perdendo 3 jogadores importantes, de alguma forma você teme perder a invencibilidade do campeonato, que todo mundo sabe que o Corinthians está muito acima daquilo que um time normal poderia fazer. Você tem esse temor ou isso não passa pela tua cabeça? Boa tarde. Todos os atletas, por isso que eu coloco que eu falo bastante em equipe, porque esses momentos eles vão acontecendo durante o campeonato. Está aí a oportunidade para que aqueles que estavam fora esperando entrar e produzir bem. E a equipe é que ganha alguma coisa, nunca 11 titulares. Tite, 19 jogos, né, de invencibilidade como comandante do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Técnico ganha jogo? Participa das vitórias e das derrotas. Técnico perde jogo? Também perde jogo junto com uma equipe. Aspecto físico, técnico, tático e emocional. Esses 4 equilibrados eles vão te dar um grande desempenho da equipe. Então, um pelo tático outro... é meu. Mas o maior e mais importante deles é o técnico individual, é atleta, a qualidade de atleta. Se o Jorge não tiver condição de jogo, o Edenilson seria uma opção para até teria que mudar o esquema, mais pela falta do Liedson, de outras peças para o ataque? Não, o sistema não muda. Muda o atleta, mas o sistema não muda. Eu não quero ficar mexendo fica mexendo em atleta, e mexe mais sistema, aquilo que ganha com a organização da equipe, tu pode perder. O Ramon, garantido, ele joga no lugar do Fábio Santos. A possibilidade maior é do Ramon, a definição é do Emerson e é do Renan. E hoje o Muricy, lá em Santos, falou da possibilidade de perder o Neymar e o Ganso para o confronto com o Corinthians no dia 10 de agosto, porque é no mesmo dia do jogo da seleção brasileira na Alemanha. Esse jogo já foi adiado por um desejo do Santos, que estava na Libertadores. E ele pediu para que os jogadores dele não fossem convocados. Você acha que está muito choro do lado do Santos por causa desse jogo aí? A mesma resposta, eu não quero comentar comentários dos outros. Fica difícil, eu não sei o contexto da coisa. A maioria das pessoas aponta sempre o Cruzeiro como um dos favoritos ao título. Mas se o Corinthians vencê-lo domingo, abre 16 pontos do Cruzeiro. Já é uma diferença grande, assim, já que dá para desconsiderar o Cruzeiro como favorito? Se você abrir 16 pontos desse time? Os últimos 10 jogos vão definir. Eu continuo de forma coerente. Tomara que nós tenhamos na frente nesse grupo e tomara que nós estejamos lá nesse grupo. O presidente foi muito feliz, eu acho que ele recebeu uma pergunta de vocês, eu não sei quem exatamente, que falou assim, tu teria invencibilidade igual a 2007, um número de jogos e com uma pontuação maior. Aí disse que a gente conversando, ele respondeu, mas quem é que foi campeão em 2007? Não foi o time que tinha tido invencibilidade. Então, pensa a cada jogo. O final é que vai se decidir. Titi, são 6 jogos que a defesa não leva gols, né, no Brasileirão. E tá fácil demais ser zagueiro no Corinthians, já que, afinal de contas, a marcação começa lá no ataque? Da mesma forma com que fazer gols lá na frente depende de um bom passe do Chicão, do Castan, de uma reposição com qualidade do Júlio César ou do Renan, também a eles. Então, o lado de fazer gols também é o lado de não tomar. Uma coisa depende da outra.
A respeito do Renan, especialmente, ele é um garoto jovem, é claro que ele já teve partidas importantes no Avaí, partidas de destaque contra times grandes, mas eu queria que você contasse para a gente como que ele está pessoalmente, se você já teve alguma conversa com ele, porque imagino que quando você era atleta, como que você ficava na véspera de um jogo importante, porque ele sabe que esse é, provavelmente, até agora, o jogo mais importante da carreira dele. Expectativa muito grande. Quando terminou o jogo, já coloquei isso a ele, já antecipei essa situação. Nisso ele trouxe a Renata e o Guilherme para conversar com vocês, para que ele fique focado agora no trabalho, né? Que ele reproduza aquilo que ele fez no Avaí, aquilo que ele tem feito nos treinamentos aqui, para que ele tenha tranquilidade para jogar. O companheiro ali perguntou para você a respeito do jogo com o Santos, que foi adiado e que, coincidentemente, corre o risco do Santos perder Neymar e Ganso. Você, na época, falou também que achou justo Sim. o Santos ter o jogo adiado, porque o Santos representava o Brasil na Libertadores, era justa a pretensão. Aí eu pergunto, se mudar de novo, vai ser justo? Deixa eu ter... o primeiro jogo do Santos que foi transferido foi o nosso? Ele já recuperou algum jogo atrasado? Quanto à América, foi recuperado? Foi recuperado, está confirmado, eu não tenho, estou pedindo essa informação, estou pedindo para você, foi recuperado, está injusto, tinha que ter jogado conosco por primeiro. Se é para fazer a coisa, tinha que ter jogado conosco antes. É o primeiro jogo racional, primeiro jogo transferido, primeiro jogo recuperado. Minha posição. Participe do Timão News de hoje com a gente. Mande um e-mail para faleconosco@tvcorinthians.tv.br ou pelo Twitter, @TV_Corinthians. Os convidados desta sexta-feira do Timão News são o goleiro Renan, que vai fazer sua estreia com a camisa do Corinthians neste domingo contra o Cruzeiro, e o professor de inglês Amadeu Carvalho, que nas horas vagas se transforma no fiscal da Fiel. Eu explico. Ele visita quase todos os dias as obras do nosso futuro estádio e faz registros em fotos e vídeos. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Boa noite, Gil. É um prazer estar falando novamente com vocês. Aqui com a gente. Muito obrigado por sua presença. E você também, Amadeu. Belo trabalho que você faz de fiscal do Fielzão, não é isso? Isso mesmo. Antes de mais nada, quero dar boa noite ao pessoal do Timão News. Boa noite para o Renan e boa noite, Nação Alvinegra. É um trabalho bem interessante, né? Começou como hobby e está tendo uma evolução aí, né? Que bacana. Agora o Campeonato Brasileiro você acompanha bem, né? Acompanha, tem que acompanhar, né? O que você está achando dessa fase maravilhosa do Corinthians? Eu acho que o time está com muita raça, né? Está muito unido, todo mundo está focado e essa união está acabando levando o time para uma posição mais confortável aí no campeonato. Na sua opinião de torcedor, qual é o segredo desta campanha maravilhosa do Corinthians agora?